Hoje eu queria falar um pouco como mãe, né? E de uma crise que eu acho que permeia a cabeça de muitas de nós hoje em dia. Eu acho que quem tem assim filhos de 12, 13, 14 anos, como eu tenho, e que está em grupo de WhatsApp, de mães de colégio, ou de amigas mesmo que têm filhos nessa faixa etária, vez ou outra vem aquela conversa do videogame. O que fazer para os filhos largarem o videogame? Confesso que essa também é uma crise minha. Meu filho ama videogame e fica, se eu deixar, ele fica várias horas grudado ali naquela televisão, naquela tela, naquele negócio. E que eu já me estressei muito com isso. Até que eu consegui ter uma conversa com ele que eu fiquei bastante satisfeita com alguns aprendizados que eu tive dessa conversa e que me deixaram até mais tranquilas. E é isso que eu quero dividir com vocês. A partir dessa conversa, a maneira como eu enxergo hoje o videogame ganhou uma outra perspectiva, a partir de 4 pontos que surgiram nessa conversa, que eu consegui identificar nessa conversa com meu filho. Bom, foi uma conversa de mãe para filho, mas diferente das outras conversas que eu havia tido com ele sobre videogame, foi aquela conversa assim: ok, filho, agora eu vou só te ouvir. Me fala sobre o porquê que você passa por tanto tempo no videogame, o que esse videogame tem de tão maravilhoso que encanta tanto vocês, né? E aí começou a conversa e eu me dispus a ouvir muito mais do que falar e fiquei surpreendida. Eu queria trazer para vocês aqui esses 4 aprendizados que eu tive dessa conversa e que fizeram diferença para mim. E eu gostaria de dividir com vocês. Bom, o primeiro aprendizado foi a facilidade que as crianças têm hoje em dia para falar inglês. E aí ele estava me falando: não, mãe, sabe o que é? É que tem muita coisa, por mais que a gente tenha um recurso lá que traduz, que bota para português, escolhe a língua que vai falar, mas tem muitas coisas que são que continuam em inglês. Então, tem jogos que originalmente é em inglês e que algumas ferramentas, alguns equipamentos e alguns locais continuam com o nome original em inglês, né? E isso faz com que, quando ele chegue no curso de inglês, isso ele vai falando: ah, mãe, olha, você quer ver uma vantagem do videogame? Quando eu chego na minha aula de inglês e o professor fala sobre alguma palavra que eu já conheço, que eu aprendi no videogame, mãe. Isso daí faz parte do videogame. Poxa vida, aí ele me falando: mãe, eu fico muito feliz. E aí eu me interesso. Quando ele começa a falar, eu quero aprender mais. E, gente, eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, que ia para as aulas de inglês porque precisava aprender uma nova língua para, quando eu crescesse, ter isso no meu currículo para arranjar empregos melhores, isso continua valendo, claro. Só que para as crianças deixou de ser uma obrigação, como era para a gente, para mim, pelo menos. Passou a ser uma coisa que faz sentido, faz todo sentido para a vida delas, porque quanto mais eles sabem sobre o inglês, mais dentro daquele universo que eles amam tanto, eles vão estar inseridos, né? Então, deixa de ser uma obrigação para ser um prazer.
e eles vão muito mais dispostos, motivados para isso do que a gente ia. E não é só videogame, né? São os vídeos do YouTube, são os filmes que eles assistem, são as músicas que eles gostam. Tudo está muito cheio de inglês, né? E a vida deles está girando muito em torno disso. Então, eles já não vão zerados para a aula, como eu ia, né, para aprender tudo ali naquele espaço de tempo e naquele espaço físico. Eles vivem isso o tempo todo, né? Então, para eles é muito mais natural do que foi para a gente, né? Do que eu, pelo menos, fiz o meu curso todo de inglês, entendo muito bem inglês, falo, né? Mas te confesso que em alguns momentos, quando eu vou começar a falar inglês, eu respiro fundo, porque não é uma coisa natural para mim. Para eles, já é. Eles falam inglês, misturando as palavras em inglês, em português e tudo, de uma forma muito mais espontânea do que para a gente era, ou pelo menos para mim era, né? E esse foi o primeiro ponto positivo que eu vi aí do videogame que ele me trouxe, né? O segundo ponto foi que ele estava me contando que eles formam equipes, né? Porque tem os campeonatos que eles participam, e nesses campeonatos eles vão com equipes, né? Aí eu, legal, né, filha? Então você joga com os seus amigos. Aí ele disse, mãe, nem sempre. Eu disse, e você joga com quem? Ele, não, mãe, às vezes eu jogo até com gente que eu não gosto. Como assim? Mãe, que tem gente que eu acho que tem uns meninos lá que são amigos dos amigos dos amigos, que eu não acho eles muito legais, não. Mas eles são bons pra caramba em determinadas coisas. Eu disse, como assim? Mãe, porque, mãe, eu não sou boa em tudo. Eu sou muito bom nisso, naquilo outro. E aí ele foi me contando as coisas que ele era bom e eu meio que fazendo cara de que estava entendendo, né? Mas só ouvindo. Eu sou muito bom nisso, naquilo outro, mas tem isso que eu não sou muito bom. E que quando eu vou para o jogo, se eu não tiver alguém que seja bom nisso, a gente vai perder. E às vezes eu tenho uns amigos meus que eu gosto que são bons. E aí a gente joga junto. Mas às vezes tem um outro cara que é muito bom naquilo. E aí a gente chama para a nossa equipe. Porque aí acaba que cada um complementa, traz alguma habilidade daquilo que a gente precisa para ganhar a competição. Aí eu disse, espera aí. Então tu estás querendo me dizer que você já observou as suas habilidades, as habilidades dos seus amigos, e que você monta as suas equipes, que vocês, né, não só ele, montam as equipes de vocês pensando como essas habilidades vão fazer vocês a chegarem num resultado melhor. Ele mãe, é isso aí. Gente, aí eu parei para pensar assim, ele falando e eu pensando aqui sozinha, gente, eu trabalho com empreendedorismo, né? E vejo tanta gente abrindo sociedade, montando negócio com pessoas que são amigos a vida inteira, mas que não têm habilidades complementares, que são muito bons na mesma coisa e são falhos em outra. Né? E aí acabam criando atrito e tendo muita dificuldade até para chegar em bons resultados. E às vezes, muitas vezes, se a coisa não for bem direcionada, acabam colocando em risco a própria amizade. O que eles construíram a vida inteira, de boas lembranças e tudo, colocam a perder por causa de um negócio que não deu certo, porque simplesmente a única coisa que fez com que eles se juntassem
foi a amizade. Mas aquele negócio precisava de habilidades para ter um resultado melhor, que eles simplesmente ignoraram naquele momento. Então, quando eu vejo crianças pensando, fazendo essa análise de quais são as suas habilidades e quais são as habilidades que os colegas podem ter para que juntos eles cheguem ao resultado, eu digo, gente, quanto tempo leva para se ter essa sacada, né? E que eles estão tendo com videogame, que eles estão tendo numa atividade lúdica, prazerosa para eles e que está trazendo uma vivência que é muito importante para o dia a dia deles. Ah, Marta, mas só estás vendo lá quando eles forem adultos e que eles resolverem abrir negócio? Não. Até mesmo para fazer trabalho em grupo no colégio, quem aqui, né, quem de nós não escolhia aquelas amigas mais próximas, aquelas pessoas mais próximas para fazer o trabalho em grupo? E eu não sei vocês, mas de vez em quando, nesses trabalhos de grupo, arrebentava lá uma briga, porque a gente não conseguia chegar no resultado que a gente precisava, né? Imagina como seria diferente se, ao invés da gente escolher só as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente convive para serem da nossa equipe, se a gente não parasse um pouco para pensar nas habilidades que as pessoas têm. Então, poxa, eu sou muito boa em desenho, fulano é muito bom em escrever, ciclano é muito bom em apresentar o trabalho. Poxa, se a gente juntar essas habilidades, está tudo certo. A gente consegue o nosso objetivo em todos os aspectos que a gente tem que atender. Então, nada mais do que isso que os nossos filhos estão fazendo. Escolhendo, olhando as pessoas não só pelas afinidades sociais, né? Mas olhando as pessoas pelas competências que elas têm. E assim, né, gente? Olhando por um outro lado, nem sempre a gente trabalha com quem a gente gosta, nem sempre a gente pode escolher, seja numa empresa, seja no trabalho público, seja no colégio, seja em qualquer ambiente, até mesmo pessoal. Nem sempre a gente convive com quem a gente tem afinidades, né? Mas saber olhar além disso, saber que as pessoas têm algo a mais do que aquilo, que talvez seja uma habilidade importante, eu acho que é um aprendizado muito legal. É um aprendizado que vai ser importante para a vida toda deles. Então, quando ele me falou que ele olhava para as habilidades, nossa, isso já me deixou também muito feliz. O terceiro ponto, ele anda muito próximo a formar equipes olhando pelas habilidades. Ele fala sobre trabalhar em equipe, né? Quando ele fala em trabalhar em equipe, ele se refere a planejamento, né? A mãe, olha, quando eu sei quais são as habilidades de cada um, a gente vai e divide as tarefas. Então, você fica com essa parte, você fica com essa, você fica com aquela, eu fico com essa, que eu sou melhor. E assim cada um faz a sua parte e faz melhor a sua parte. E aí a gente chega num resultado muito mais fácil. Poxa vida, que legal. Então, quer dizer que você consegue trabalhar em equipe, dividindo tarefas por competências, né? E olhando sempre para o resultado que vocês querem atingir. Nossa, isso é trabalhar em equipe. Isso é ter sinergia no trabalho. Então, quando a sinergia é aquela história, né? Quando 2 mais 2 dá 5, né? Porque junta coisas que, se eu fizer sozinho, eu não vou ter um resultado tão bom quanto se eu fizer com outras pessoas. E o resultado delas também vai ser melhor se ela trabalhar comigo. E aí,
organizar esse trabalho, dizer o que cabe a cada um e como cada um tem que agir, vale para a vida também. Vale para o colégio, vale para o trabalho mais tarde, vale para dentro de casa, vale para qualquer relação que eles tenham, né? Então, eu acho que essa estratégia de trabalhar em equipe, essa maneira que eles estão achando para buscar um resultado melhor, também é uma vivência que eles vão usar para sempre, né? Então, mais um ponto legal que ele conseguiu me mostrar do videogame, né? E o quarto ponto, mas confesso para vocês que se eu fosse relacionar aqui, eu ia relacionar muito mais, mas assim, cheguei aí, eu levantei pelo menos esses 4 para trazer para vocês, que eu acho que são os mais relevantes agora, né? Que o quarto é o empenho para melhorar o resultado. E aí ele usou o exemplo assim, mãe, ele é louco por basquete também. E aí ele usou o exemplo assim, mãe, você sabe um jogador fulano de tal lá do basquete? Você sabia que para ele conseguir fazer aquela cesta do jeito que ele faz, ele treinou não sei quantos anos? Foi mesmo, filho? Foi, mãe. Ele não nasceu sabendo aquilo. É mesmo. Ele não nasceu sabendo aquilo, não. Ele teve que treinar muito para chegar nesse resultado. E com videogame é a mesma coisa, mãe. A gente tem que treinar muito para ser bom. Então quer dizer que é por isso que você quer ficar muitas horas no videogame, né? E assim, de certa forma né? Ele me fez pensar o seguinte, ele tem um objetivo, né? E ele sabe que ele precisa de muito treino, de muito esforço e até de muita persistência, porque no meio desse treino muitas coisas vão dando errado e ele se aborrece. Eu não sei se os filhos de vocês se aborrecem, mas de vez em quando eu ouço uma reclamação, poxa vida, não sei o que e tal, ele bate na mesa, fica chateado com alguma coisa e eu vou lá e o que foi isso? Ele, não, mãe, é porque eu estou tentando um negócio que não está dando certo. Eu disse, tá legal. Né? Então, nem sempre as coisas dão certo de primeira, né? E às vezes precisa realmente de muito empenho, de muita persistência para que as coisas funcionem, para que você chegue no teu objetivo. Então, quando ele me fala nisso, ele me mostra, primeiro, que ele tem um objetivo, e segundo, que ele sabe que ele precisa se empenhar muito, treinar muito, insistir muito em algumas coisas, mudar às vezes a estratégia que não está funcionando, mas para chegar aonde ele quer chegar. E ele faz isso porque o videogame é importante para ele, porque aquilo ali é importante para ele. Lógico que eu gostaria que ele fizesse isso lá com a matemática do colégio, com o português do colégio, com a história, enfim, que ele tivesse o empenho de tirar notas cada vez melhores e tudo, mas assim, isso é mais importante, o peso que a gente dá para isso é muito maior dos pais do que dele mesmo, né? Vamos dizer que o videogame seja uma coisa que ele tenha descoberto como uma coisa que ele gosta, né? Uma coisa que para ele motiva, interessa, vale a pena, né? E nem sempre as outras coisas são tão interessantes assim. É lógico que a gente não pode estimular que os filhos façam só o que querem, enfim, a vida não é assim, né? Muitas vezes a gente tem que fazer muitas coisas que a gente não quer, mas precisa fazer, né? Mas eu acho que experimentar essa noção de ter um objetivo e batalhar duro para chegar lá pode ser uma experiência que a gente pode usar isso dando a consciência disso, a importância disso para nossos filhos e o que eles podem fazer com isso para a vida deles. Então, assim,
Muitas vezes a gente fica pensando, e é senso comum isso, né? De que todo mundo está preocupado com a influência desse videogame, do tempo que as crianças passam com videogame. Assim como os nossos pais também ficavam muito preocupados com o tempo que a gente passava na televisão. Não sei se os pais de vocês, mas os meus sim. Eles ocupavam muito meu tempo com aula de piano, aula de inglês, aula disso, aula de aquilo, porque eles trabalhavam fora, né? Então, eles queriam ocupar meu tempo. E o tempo livre que eu tinha, eu ficava na frente da televisão. E não foi uma, nem duas, nem várias vezes, que às vezes eu estava sem sono à noite e meus pais dormindo, eu ia lá para a sala e ficava assistindo televisão. E ia dormir bem tarde. E aí eu vejo meus filhos, meu filho de vez em quando escapulindo também fazendo isso, né? E aí eu fico aborrecida. Mas enfim, no geral, eu acho que a televisão não fez tão mal assim para a gente naquele momento. É lógico que a gente não brincou mais na rua como os nossos pais brincavam, né? A gente não teve aquela experiência que os nossos pais tiveram. Os tempos eram outros. E agora, da mesma forma. Hoje em dia, se não for para descer para o play no prédio ou ter um ambiente controlado dentro de um condomínio ou alguma coisa assim, muito dificilmente a gente deixa os nossos filhos brincarem na rua por causa da segurança, porque a gente precisa estar mais de olho neles, né? Ter mais controle até sobre eles, do que os nossos pais precisavam ter conosco e do que os nossos avós precisavam ter com os nossos pais. Então, os tempos realmente são outros, né? E ao invés da gente ficar lutando contra isso, eu acho que a gente pode ter isso como aliado na vida da gente. Claro, não estou aqui para defender videogame, né? Até porque isso já foi, para mim, motivo de muito aborrecimento, preocupação e tudo mais. E eu acho que para muitas de vocês também, né? Mas eu queria dividir isso com vocês para a gente começar a olhar de outra forma, né? E talvez olhando de outra forma, usar isso como nosso aliado, né? Hoje em dia, tem muitas profissões que estão surgindo aí que a gente nem imagina. Antigamente, ser médico, advogado, administrador, engenheiro, era a garantia de ter um futuro próspero, um futuro melhor, né? Hoje em dia, não mais. E hoje em dia as coisas estão sendo modificadas a cada momento. Tem grandes empresas que de repente foram embora, sumiram no mercado, porque o mercado mudou. E a rapidez com que o mercado está mudando assusta a gente, né? E essa garotada está muito mais ligada nisso do que nós, né? Essas novidades todas que estão surgindo, para eles é muito mais natural do que é para a gente, né? Então, assim, vamos tentar ver isso de uma forma menos... que o videogame deixe de ser esse vilão todo e passe a ser um aliado nosso para pensar essas coisas boas, né? E fazer esse link com a vida real, né? Com a vida do dia a dia e com o que isso pode trazer para a vida deles. Isso me deu um pouco mais de tranquilidade e até esperança. E é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Então, assim, é lógico, sempre buscando equilíbrio, atividade física é importante, estudar é importante, eles precisam ter a formação deles, né? Mas também tem muita coisa, muito aprendizado que a gente não pode ignorar
e muito menos lutar contra eles, que vem de uma coisa que para eles é super prazerosa, que é o videogame, né? Então, equilíbrio sem estresse. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por chegar até aqui comigo. Tchau, tchau.